E aí galera, tudo bem? Estamos fazendo uma aula especial em função dos temas da aula 13, sobretudo em função do tema 2, que é um tema que parece sem problematização, mas a gente vai dar um jeito de problematizá-lo, ou seja, criar uma estrutura que não pareça repetitiva, que não te dê uma sensação de estar fazendo dois desenvolvimentos iguais e, consequentemente, uma insegurança, uma frustração que pode atrapalhar o teu tempo de prova, correto? Então, vamos ali no polígono de redação, está disponível no site, para a página 20, e eu vou comentar os três temas. Mais rapidamente, o tema 1, aquele tema que fala sobre preconceito, e olha que loucura que é o pedido em negrito. Apresente uma situação em que você foi vítima de preconceito, ou uma situação em que você agiu preconceituosamente em relação a alguém, e diga o que aprendeu com esse episódio. Eu acho que tu não faria essa relação. Isso é um tema claramente no estilo da URGS, tu concorda? Como é que nós sabemos que é o estilo da URGS? Nós estamos falando sobre um preconceito que é pessoal. Ou seja, tu pode escolher a situação de preconceito e o negócio é contigo. Então esse é o tema caracteristicamente, primeiro, genérico. Quem escolhe o tema é tu. Quem vai construir a situação para ser analisada é tu. Ela não foi dada, não tem um exemplo específico. O tema é genérico, o tema é subjetivo, né? Porque te envolve diretamente. É uma atitude pessoal, correto? E, consequentemente, tu vai ver ao longo da redação, ele tem um valor especulativo, né? Tu vai fazer uma ponderação, sugerindo que a pessoa repense suas atitudes, e aí por diante, tal, não tem nada a ver com o Enem, ok? E lembremos, né, as redações da URGS, para a maioria das pessoas, são um pouco mais complexas por isso, porque tu cria o ponto de partida. Inesperadamente, tu vai ter que fazer toda uma trajetória que não está programada pela própria redação. Para quem não tem treinamento, talvez exceda aí os 90 minutos no máximo que tu vai ter que fazer essa redação. Qual seria a sugestão aqui? A sugestão nesse caso seria causa-consequência. Por que somos preconceituosos e qual é a consequência que isso traz para nós e uma ponderação no final. Os problemas que esse tempo tem. Tempo e a coerência, correto? É claro que eu sei que não é uma pessoa coerente, mas o problema é estruturar isso aí coerentemente dentro do espaço de tempo que a gente tem, beleza? Se quiser fazer, taca ali pau, beleza. O legal desse tema, a única vantagem em relação aos outros dois que essa prova também tem, é o fato de ele já vir com uma problematização, correto? Quando nós dizemos assim, uma situação que tu agiu de forma preconceituosa, bom, então eu já tenho problema, eu não posso sê-lo, eu não posso ser preconceituoso. A redação tem essa vantagem, mas as demais só se treinou muito URGS, correto? Agora, a principal razão dessa aula é o tema 2. O tema 2, que está na sequência, que te diz assim, fala sobre o aluno, que deve ter a oportunidade de conhecer e desenvolver múltiplas linguagens, e por diante, blá blá blá. E no negrito diz assim, a importância de conhecer e desenvolver o padrão culto da língua. Olha só, essa redação, ela te traz um imenso problema porque ela não problematiza. Quando eu digo assim, a importância de conhecer e desenvolver o padrão culto da língua, eu coloco um foco só na coisa positiva. Como é importante conhecer o padrão culto da língua. E, é claro, é importante mesmo. Agora, tu conseguiria fazer bem, seguro, tranquilo, 2 desenvolvimentos, praticamente 22 linhas, só sobre essa importância? Quais seriam as características desse tema aí? Vamos ver. Esse tema é um tema mais Enem. Trabalho educação. Trabalho um exemplo bem específico de educação, que é o padrão culto da língua, correto? Naturalmente é um tema de caráter social, né? Educação sempre é social. É um tema mais objetivo, né? Não está perguntando para ti qual é a importância, mas a importância para as pessoas, para a comunidade, para os grupos, correto? E aí te liga no seguinte, né? Ao longo dessa redação, como é que eu vou terminá-la? Não vou fazer uma ponderação que nem o URGS, né? Eu vou ter que sugerir, de certa forma, que a pessoa saiba, conheça o padrão culto, vou ter que dizer como é bom conhecê-lo, correto? Tu vê que, se eu focar só no positivo, eu tenho 2 problemas. Eu vou ter 2 desenvolvimentos completamente mascados entre si, e quando chegar na conclusão, se eu não problematizei, se eu não tenho como dar soluções, se eu não falei de nenhum problema, não é coerente dar soluções, o que eu vou fazer daí na conclusão? Vou fazer aquela sacadinha de, tipo assim, resumir. Resumir, mas olha só, o corretor não tem Alzheimer. Tu acabou de dizer um negócio do D2 que é resumir na conclusão, não faz sentido isso. Então, quais são as possibilidades de estruturação, tá? As possibilidades e os problemas. Vamos aos problemas primeiro, né? Primeiro problema é a questão da estruturação, como nós estamos comentando agora. A minha tendência seria fazer só o positivo, 2 desenvolvimentos iguais.
por que que é importante no D1, por que que é importante no D2. Isso vai me levar ao segundo problema. Eu não estou vendo uma estruturação coerente, a gente nunca aprendeu a fazer isso. E como é que fica a relação dos dois desenvolvimentos? Tá, imaginemos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer causa e consequência, tá? Que seria o mais normal quando a redação tem esse caráter meio Enem, causa e consequência. Tá? Qual é o problema daí? Eu vou dizer assim, ó, por que que é importante conhecer o padrão culto? O importante de conhecer é porque a gente pode ler mais, porque a gente pode ter uma representação social mais relevante, eu posso fazer um papel mais abrangente na sociedade, eu vou ter mais cidadania. Cara, mas isso é quase a mesma coisa que consequência. Vocês estão entendendo? Não se dividem, nesse caso, muito claramente, causa e consequência. Daqui a pouco, quando tu está escrevendo no D1, chega no D2 para fazer a mesma coisa. Então, vou te dar uma dica. Contraponto clássico daria para fazer, positivo e negativo. É importante conhecer o padrão e não é importante no outro. Não dá. Isso aí não dá. Porque aqui eu estou vendo é só o foco positivo. Mas eu posso fazer um contraponto relativo. Como é que é um contraponto relativo, por exemplo? Eu vou te dizer assim, ó. É claro que é importante conhecer o padrão culto, correto? Mas por que está rolando essa pergunta? Qual é a razão de nós estamos perguntando isso? É porque no Brasil a maioria das pessoas conhece o padrão culto ou não? Não, né? Então tá aí a minha saída para esse tipo de tema. O que eu vou abordar aqui? Primeiro, eu vou fazer um contraponto relativo em que, no primeiro caso, eu vou analisar por que o brasileiro não tem acesso. O que falta para o brasileiro ter acesso? E aí no D2, tendo acesso, quais seriam as vantagens? Vocês entendem? O meu D1 é a dificuldade que o brasileiro tem de ter o acesso ao padrão culto. O problema da escolaridade do brasileiro, a questão social, a desigualdade, tudo isso leva o brasileiro a não conhecer. Aí no D2 eu vou dizer a importância. Eu não estou negando a importância do padrão culto, muito antes, pelo contrário. Eu estou mostrando a dificuldade de ter acesso. Porque se a pergunta é a importância de conhecê-lo, é porque nós não o conhecemos na maioria das vezes. Ao fazer assim, contraponto relativo, o que me acontece aí? Lá na conclusão eu tenho que dizer, eu vou solucionar o D1. O meu D2 ele fica morto, ele é a resposta, a importância do padrão culto. E o meu D1 é o problema. O problema é não conhecê-lo, o D2 é a vantagem de conhecê-lo, e a conclusão é a solução. Beleza? Vou te dar 2 ou 3 exemplos assim, tá? Redações que enfocam exclusivamente o positivo são muito difíceis. Elas dão uma sensação de segurança enorme, parece que eu não estou conseguindo fazer isso, sobretudo assim, ó. Parece que eu não estou argumentando corretamente. Argumentar para o positivo é muito difícil, mas muito difícil. E exclusivamente só no positivo, a tendência não é o resultado ideal. Um dos melhores exemplos que eu já vi de redações assim, que está no nosso livro 1 de redação, é a importância da doação de órgãos. Cara, a pergunta era exatamente assim, prova da UPF, prova bem feita, e te dizia, por que é importante doar órgãos? Cara, como é que tu vai fazer uma redação inteira sobre a importância da doação de órgãos? Só a importância? Não dá, né? E por que o PF perguntaria isso, como já caiu em vários outros lugares? Nós perguntamos sobre a importância da doação porque o brasileiro doa órgãos, é isso? Porque eles estão sempre disponíveis, é um exemplo maravilhoso da sociedade? Não! A gente pergunta porque a doação é uma coisa escassa, porque a doação é um processo de cidadania ao qual o brasileiro não aderiu. Então tá aí a minha chance de responder. O meu D1 é por que o brasileiro não doa? Quais são os empecilhos da doação? Por que o brasileiro não desenvolveu essa concepção de solidariedade? Aí no D1 eu digo qual é a importância. Contraponto relativo perfeito. Tá aí a conclusão daí. Como solucionar essa falta de consenso do brasileiro. Beleza? Eu acho que tu vai te sentir bem melhor. Primeiro, é possível responder assim. Não tem nenhum empecilho para responder assim. A redação ela tem uma conotação muito mais argumentativa. Nós voltamos para a questão da problematização, correto? Contraponto é uma técnica que vocês já estão acostumados. E sobretudo assim, eu acho que a gente relaxa fazendo uma redação assim, correto? A gente percebe que está dizendo coisas que são mais consistentes, coisas que são mais interligadas e tem um jeito de redação e tem criticidade, correto? Não vamos muito longe. Por exemplo, a terceira redação dessa seleção, o terceiro tema que a pouco te propõe aqui, me parece que tem uma situação similar. Olha lá embaixo que o cara diz, ó, diga o que você entende por ser cidadão e aponte algumas iniciativas que podem contribuir para a formação cidadã dos alunos. Cara, de novo aqui, ó, é a importância da cidadania, é que nem o tema 2. O que nós vamos fazer nessa redação? Nós vamos fazer de ponta a ponta uma redação sobre a importância da cidadania exclusivamente. É possível, correto? Mas não te parece também possível? Fácil, simples, absolutamente coerente. Tu imagina assim, ó, o cara está me perguntando isso, porque cidadania não é exatamente o comportamento padrão do brasileiro.
Na realidade, nós temos um gap de cidadania, nós temos uma dificuldade de compreensão. A maioria das pessoas não tem acesso à concepção de cidadania, e é isso que eu vou dizer no D1, contraponto relativo. Por que não temos cidadania no Brasil? Porque temos dificuldade de alcançá-la, porque não a concebemos, e aí as vantagens de ser cidadão. Talvez podia até passar essas iniciativas para a conclusão, correto? A ideia é essa. Quando o tema não tem problematização, a gente entra com um contraponto relativo. Nós perguntamos assim, ó, por que essa coisa não está acontecendo? Não se pergunta nada no Brasil e na redação, é claro, né, sobre coisas que estão funcionando plenamente no Brasil. A ideia é sempre assim, ó, isso aqui poderia funcionar, mas não está. Qual é a vantagem disso funcionar? Seja cidadania, seja padrão culto. Quando eu te pergunto isso, eu sempre começo dizendo, olha, não está funcionando por causa disso, essa é a vantagem de funcionar e a solução é essa. Tchê, vamos agilizar essa redação da PUC aí. PUC hoje é quase como uma redação do Enem e com um nívelzinho mais qualificado de pergunta, com uma complicação maior, eu não posso vacilar. Experimenta esse contraponto relativo aí e até a próxima.